Beleza, aí tá vendo só quem é que tá de microfone novo? Quase sem óculos. Hoje eu tô diferenciado. Sabe quando você aceita o conselho de várias pessoas e mesmo você ouvindo cada uma delas, sabendo que todas elas vão dar soluções diferentes pro mesmo problema, você resolve ainda assim seguir todos os conselhos? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, porém com inteligência artificial. Fala galera, como é que estamos? Tudo bem? Meu nome é Pablo Gabriel, sou desenvolvedor há uns 8 anos e nesse canal eu falo um pouco da minha vida, da minha carreira como desenvolvedor. E se você é novo por aqui, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, dê um oi aí, escreve qualquer coisa para ajudar aqui no engajamento. Curte, já comenta. Eu vou gostar bastante de ler os seus comentários e saber que você é novo por aqui e por onde você veio. Minhas redes sociais também vão estar aqui, no caso só meu Instagram, vai estar aqui para você seguir também e acompanhar um pouquinho mais de perto por lá. Bom, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Bom, há uns tempos atrás eu postei um vídeo onde eu falo um pouco do meu projeto de estudos. Eu mostrei um pouquinho de como que ele tá, qual que seria a ideia inicial e até mesmo quais telas eu já tinha construído. Uma das coisas que eu não tinha falado é que eu construí ele com o ChatGPT. Na verdade, o uso do ChatGPT foi para coisa simples. Então eu estava utilizando ele somente para tirar algumas dúvidas, corrigir alguns bugs, códigos simples e básicos, coisas bem simples, justamente para me ajudar no meu dia a dia. E justamente porque a ideia do desenvolvimento desse projeto de estudos é justamente aprender um pouco mais de algumas tecnologias que eu tenho interesse, mas não tenho utilizado no meu dia a dia, que no caso seria o Next.js e o Flask. Até que em certo momento um colega meu do trabalho, ele me mostrou uma ferramenta, uma extensão do VS Code, que se chama Cody, C-O-D-Y, que seria uma inteligência artificial, né? Ele é como se fosse um autocomplete, ele vai mostrando, vai desenvolvendo algumas coisas para você conforme você está digitando. Eu achei aquilo super interessante, mas eu não aderi logo de cara. Mas ainda assim aquilo já meio que ficou no meu radar. A partir desse momento, algumas propagandas e alguns posts, né, começaram a brotar na minha timeline sobre o Cursor AI e aquilo ficou muito mais evidente. Eu não quis logo de cara utilizar o Cursor, mas ainda assim deixei ele mais no meu radar. Até que teve um dia que um colega meu, fora do trabalho, começou a aprender sobre desenvolvimento e ele começou a usar o Cursor AI para desenvolver algumas coisas de estudo, até mesmo fazer alguns trabalhos freelancer, já utilizando o Cursor AI. Eu achei aquilo muito interessante, ele até me recomendou utilizar, mas eu quis esperar um pouquinho para começar a utilizar o Cursor AI, justamente porque ele tinha acabado de sair. Por questões de esperar a ferramenta amadurecer um pouquinho, eu quis esperar um pouco. E é claro, ele trouxe para mim, né, esse colega meu, ele trouxe um depoimento muito positivo em relação ao Cursor. Eu achei que seria interessante utilizá-lo a qualquer hora, então por isso que eu também aceitei, já que eu tinha uma resposta tão próxima de mim, né? Bom, em dado momento, eu acabei tendo que formatar o meu PC pessoal e também trocar o notebook que a empresa tinha me passado para poder desenvolver os trabalhos e os projetos dela. Então, nisso eu já pensei, poxa, já que eu vou ter que fazer o setup dos dois ambientes, vou fazer isso logo com o Cursor AI, já tinha dado tempinho, já para poder experimentar como é que vai ser. Então, primeiramente eu foquei no computador do trabalho. E como lá eu também tenho mexido ultimamente com a tecnologia para desenvolvimento mobile, que eu não conheço tanto, eu achei que seria uma boa oportunidade de já testar o Cursor nesse projeto. Então eu fiz todo o setup de desenvolvimento. Primeiro eu criei tudo que eu queria e gostava no VS Code. Eu sei que sabia, né, que o Cursor AI ele era bem semelhante ao VS Code, então por isso eu quis construir tudo da maneira como eu já conhecia no VS Code e daí migrar o Cursor AI para ele puxar todas as configurações como eu gosto. E meu amigo, quem diria, cara, que ferramenta incrível. Era tudo de bom. Poxa vida, era muito da hora ver ela desenvolvendo o código, os arquivos, enfim, fazendo as alterações conforme a gente sugeria, conforme a gente pedia até. Era muito legal ver ela fazendo as coisas sem que a gente precisasse se esforçar tanto para escrever o código, sabe? Muito gostoso mesmo de se trabalhar. Lembrando que até esse momento eu estava utilizando o período gratuito. Guardem isso que vai ser importante lá na frente. Então, já que as coisas no projeto da empresa estavam indo bem com o Cursor AI, eu pensei, não, vou colocar agora no meu projeto, o Fuelly. E daí eu comecei a construir as coisas e coloquei tudo o projeto certinho. E então eu passei, né, a excluir o ChatGPT e deixar tudo na mão do Cursor AI. Então quando eu comecei a utilizar o Cursor no projeto, eu pedi algumas sugestões de melhoria, o que ele achava sobre a estrutura do projeto, como que ele melhoraria aquilo tudo. E eu permiti com que ele fizesse todas as alterações. Fez tanta coisa, mudou tanta coisa de lugar,
muitos arquivos que foram renomeados, pastas que foram criadas, em relação à opinião dele sobre a melhor estratégia, que eu pensei, bom, se ele tá fazendo isso tudo, deve estar certo. Ih, rapaz. Deixei na mão. Olha o perigo aí, né? Olha o perigo aí. Então eu deixei o Cursor AI fazer as alterações como ele bem entendia. Comecei a considerar isso como se estivesse certo. Acabou que eu passei tanto a deixar ele controlar o projeto dessa forma, de modo tão intrusivo, que eu acabei até me esquecendo de que na verdade quem tinha que programar era eu, e não a ferramenta. Mas como tudo que é bom dura pouco, o período gratuito de uso, lembra que eu tinha falado, acabou terminando. E daí, meus amigos, eu entrei meio que em desespero, sabe? Eu pensei assim, poxa vida, eu preciso achar alguma coisa, uma outra inteligência artificial que faça a mesma coisa do Cursor AI e usar isso no lugar, porque eu não vou querer pagar alguns dólares para poder usar o Cursor AI, não. Pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para isso. Até porque eu vou ser pai, daqui a pouco eu não posso ficar gastando dinheiro desse jeito. Aliás, o Mateuzinho nasceu. Qualquer hora eu já trago ele aqui para vocês verem. Inclusive, se você está gostando do conteúdo que eu tenho feito aqui, já vai se inscrevendo. Mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve, deixa seu like e comenta aí se você já passou por uma situação parecida. Então eu comecei as minhas buscas em relação a encontrar uma outra ferramenta que fosse tão boa ou semelhante quanto o Cursor AI. Mas acabei não conseguindo. Eu acredito até que durante o tempo que eu estava utilizando a ferramenta, talvez eu estivesse experimentando um pouco do que seria o Vibe Code. E ainda assim eu acho que eu posso estar errado na minha opinião, justamente porque eu acho que no Vibe Code você verifica o código e não só deixa a máquina fazer tudo a bel prazer. Acabou que depois de alguns dias fazendo pesquisas aqui e ali, eu meio que tive que desistir. Então eu tive que voltar pro uso habitual mesmo do ChatGPT, só que daí já era tarde demais. O projeto já tinha sido modificado muito. Arquivos foram alterados, pastas foram renomeadas. Então assim, conforme eu pedi a sugestão do ChatGPT para mim que continuar na mesma linha de raciocínio também, ele se perdia, ele mudava as coisas, criava coisas sem sentido. Era muito difícil de tentar Certamente estou invisível. lidar com o projeto com basicamente duas linhas de raciocínio diferentes. Então assim, as coisas ficaram meio confusas em relação à construção do projeto. E eu já não sabia nem mais como que tinham sido criadas algumas funcionalidades também. Foi quando eu peguei e pensei assim, cara, acho que eu acabei delegando pra inteligência artificial fazer muita coisa que eu deveria estar fazendo. Justamente porque eu que sou o pai da criança. O projeto é meu, eu tenho que saber aquilo que eu tenho que estar desenvolvendo, não é a máquina. Não, eu que sei as regras de negócio, eu que sei a lógica. E a ideia principal desse projeto é aprendizado. Eu não posso simplesmente deixar a máquina construir toda a lógica e eu ficar sem entender nada. Eu tava delegando totalmente a construção do projeto pra uma máquina fazer. Sendo que eu escolhi essa profissão pra mim. Eu tinha simplesmente deixado uma máquina tomar a minha profissão que eu escolhi pra mim como sendo a carreira da minha vida. Eu me perdi totalmente em relação até mesmo em quem eu era. Bateu uma certa crise de identidade em mim, justamente porque eu já não me reconhecia mais como desenvolvedor. E isso foi tipo dias atrás. Tá bom, vai meses. Eu já não lembrava mais dos conceitos, eu não lia mais a explicação, né, que a máquina criava pra mim quando criava o código para explicar exatamente o que ela tá construindo ali, entender por trás dos planos o que tá acontecendo naquela lógica que ela estava desempenhando ali. Então eu tinha me tornado muito preguiçoso em relação ao desenvolvimento e o aprendizado, que era o meu objetivo principal com esse projeto. Então eu acabei destruindo tudo mesmo, apagando tudo de uma vez e começando do zero. E voltei a usar o VS Code normalmente, só que agora integrado com o Copilot, que por trás dos planos vai rodar o ChatGPT mesmo, mas assim, não era... A ideia agora não era mais desenvolver ele de modo... Aliás, utilizá-lo de modo que interferisse tanto nas questões estruturais do projeto. Talvez uma coisinha ou outra de start, só para não começar totalmente do zero, mas o restante das coisas ia ser tudo mais nas minhas mãos, sob minha responsabilidade. E como resultado, eu posso dizer que o desenvolvimento do projeto tem sido até melhor do que como tinha sido começado. E por quê? Agora, o desenvolvimento está sendo mais simples, eu consigo equilibrar a questão de desenvolver, aprender, deixar o código ser criado, mas também entender aquilo que está sendo executado por detrás dos panos. Então, assim, em termos de construção
e aprendizado, embora o tempo para desenvolver tudo esteja mais lento, ainda assim tem sido muito positivo, justamente porque agora também eu não estou deixando mais a inteligência artificial tomar a responsabilidade do código de modo que eu fique emburrecendo enquanto a máquina está criando tudo. Sim, se você usa a inteligência artificial de modo que ela controle tudo no seu código, você está sim emburrecendo, porque você não está prestando atenção exatamente no que ela está construindo. E talvez você nem mesmo vai lembrar das funcionalidades ou como tudo aquilo está funcionando, justamente porque não foi você quem fez. Então sim, está sendo muito positivo e acredito que essa seja a maneira correta de se desenvolver utilizando inteligência artificial. Ela pode criar bastante coisa para você, de modo que você supervisione, de modo que você verifique e que você acerte as lógicas em relação às regras de negócio e o direcionamento do projeto. E o estado atual do projeto, eu consegui voltar para o mesmo estado em que eu tinha parado antes, que no caso seria terminado a tela de login, a tela de cadastro, já partindo agora para uma home page, e logo que eu puder eu mostro para vocês como é que tá ficando um novo status, né, um novo repasse de como está sendo o desenvolvimento do projeto. Então, assim, se eu tiver que deixar alguma dica para vocês aqui, seria o seguinte: se você está querendo utilizar a inteligência artificial para te auxiliar no desenvolvimento, tomando assim ainda algumas decisões decisivas em relação à estrutura, pelo menos no início da construção do projeto, por favor, não troque de agente de IA ao longo do desenvolvimento. Não troque, porque você vai perder contexto, você vai perder um pouco da lógica, e cada inteligência artificial vai desenvolver as coisas à sua maneira, porque ela interpreta como que foi construído algumas coisas na internet, algumas coisas lá fora, documentação, pega aquilo tudo, interpreta e constrói a maneira como ela entendeu. Então, da mesma forma como eu e você podemos dar soluções diferentes para resolver o mesmo problema, os agentes de IA também vão dar opiniões diferentes dependendo do contexto em que eles estiverem. Então, mesmo que sejam a mesma lógica ou coisa assim do tipo, elas ainda assim vão te trazer resultados diferentes, embora resolvam o mesmo problema. Então é por isso que o código vai ficar confuso em certo momento, arquivos e pastas vão ser criados, coisas que você talvez vai deixar para trás, que você não vai entender por que tá ali, justamente porque foi criado por máquina e você não prestou atenção naquilo, como eu acabei passando depois. Se seu objetivo também é estudar, aprender, não entregue toda a responsabilidade do código para a inteligência artificial. Se for necessário, faça tudo na mão. Esquece inteligência artificial. Lembra, você está com a ideia de estudar. Isso tem que ser prioridade. O aprendizado tem que ser sua prioridade. Então, construir tudo na mão vai acabar te atrapalhando se você não se preocupar em voltar atrás e tentar entender aquele código que a máquina criou para você. Então, preste muita atenção nisso. Tem esse mindset. Eu vou até deixar a IA, o agente de IA, a máquina construir o código para mim, mas eu também vou ler aquilo ali que ela está fazendo. Vou pedir explicação para ela sobre o que está sendo executado, para daí por diante conseguir desenvolver um aprendizado e assim aceitar aquilo que foi escrito por ela no seu código, no seu projeto. Lembre-se, você está aprendendo, não está mandando, você está aprendendo. Então você tem que entender aquilo que está sendo construído pela máquina. E mais um ponto aqui seria que o dono do código é você. Sim, o dono do código é você. Então você que tem que entender tudo o que está acontecendo ali. Você que tem que entender tudo o que está acontecendo no código, por detrás dos panos. Você não pode ficar com dúvidas em relação às funcionalidades. Eu tô dizendo para você lembrar de tudo que foi construído, de toda a lógica que foi construída, mas se te perguntarem, por exemplo, como que foi feita tais funcionalidades, pelo menos as principais, você tem que entender qual que foi a regra utilizada ali, qual que foi a lógica feita ali, qual que foi o conceito utilizado, talvez até mesmo padrões de projeto, justamente porque se você deixar a máquina construir tudo, quando você for apresentar isso para alguém, você não vai saber explicar. E ainda mais nos dias de hoje, onde existe o Vibe Coding, acredito que a pessoa que pratica o Vibe Coding, ela tem muito mais responsabilidade ainda de pesquisar e entender aquilo que a máquina tá construindo, justamente para que, se ela desviar da lógica, desviar em relação ao entendimento, errar em alguma coisa, sim, ela vai acontecer, isso vai acontecer em algum momento, você conseguir lá corrigir, você conseguir lá dar manutenção naquilo ali, sem necessariamente confiar totalmente no código. Sim, a máquina vai desviar. Eu até tava vendo uma matéria, um vídeo no Código Fonte TV, do pessoal que simplesmente deixou a inteligência artificial dominar o código da empresa. Ela acabou deletando o banco em produção. E o pior, foi citado também ali um caso em que o Gabriel, do Código Fonte, ele tava discutindo com a IA sobre a lógica de um código que ele tinha pedido para ela. Ele pediu para a máquina corrigir, o GPT corrigir, e ele não corrigiu. Simplesmente não corrigiu. O GPT, na verdade, chegou para ele e falou assim: não, é você que tá errado, não é o meu código, é você que tá errado. Ah, não, aí não. A máquina falou pro ser humano que o código que
Ele corrigiu, tava errado, mas o dela tava certo. Olha só que absurdo. Então assim, ela acaba devagando, tem esse risco mesmo dela acabar devagando na lógica. Tá aí também mais uma prova de que as máquinas não vão substituir os seres humanos, mas a gente tem que saber trabalhar em conjunto para poder chegar no resultado mais eficiente, mais rápido, o que é totalmente possível se você tiver consciência daquilo que você tá fazendo. Bom, pessoal, acho que pro vídeo de hoje seria isso. Acredito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado, pra falar a verdade. E se você curtiu mesmo, já deixa o seu like, o seu comentário, comenta aí se você já passou por uma situação esquisita dessa com inteligência artificial, acabou tendo que trocar em algum momento de agente de IA, justamente pra fazer um experimento, mas depois viu que a coisa meio que desandou e você teve que começar do zero. Coloca aí, até pra gente poder se comunicar, eu vou gostar muito de ler isso nos comentários. Compartilha até se você achou que isso ajudou você e pode ajudar outras pessoas também. Vai ser muito bom saber que vocês estão curtindo aquilo que eu tô produzindo aqui, tá bom? E por falar em experiências até, eu vou deixar aqui do lado o vídeo em que eu falo sobre comodismo, como que eu tive que lidar com isso na minha vida como desenvolvedor, tá bem aqui. Se você quiser saber como é que eu cheguei a esses 8 anos como desenvolvedor para mais até hoje, trabalhando como programador, sem ter registro nenhum na minha carteira de trabalho, eu vou deixar esse vídeo aqui, tá bom? Então escolhe um dos dois aqui e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Até mais, Deus abençoe.